qual o time ideal do Galo para vocês com a chegada do Bernard e do Alonso? Eu acho que também essa é a grande pauta, né? É uma ótima. Eu acho que ambos chegam com o status de titular, mas se a gente considerasse o time do começo de Gabriel Milito, eu não te diria que, por exemplo, o Bernard, que é um cara que eu sou fã, eu acho que está em alto nível, voltou em alto nível no Atlético, mas eu não acho que ele já chegaria jogando, por exemplo. No nível que o Atlético estava jogando, não tinha como tirar alguém. Ah, você vai tirar o Zarate. Pô, mas você vai colocar... Ah, mas você vai tirar o Paulinho, mas você vai tirar o Hulk. Naquele momento que o Atlético estava voando, seria muito difícil. Hoje, no momento atual, eu acho que já fica mais factível essa percepção. Eu sou 100% da ideia de que o Bernard chega para ser titular. A gente já vai começar a fomentar a nossa ideia de jogo para essa questão de o Bernard vai entrar onde? Como? É só a questão, né, que a gente tem para debater. E o Júnior Alonso, que para mim chega, aí sim é um caso diferente, chega como titular absoluto. Acho que não tem a menor dúvida, principalmente, indiferente o Arana estando na seleção ou não, é um cara que já chega com o estágio titular e chega para jogar. Saiu bem também da Rússia, não é um jogador que está saindo lá da Europa extirpado, é um cara que de fato fez uma boa temporada no futebol russo. Eles chegaram nas últimas rodadas com chance de ser campeão, então ele foi um dos protagonistas, diversas vezes foi escolhido como melhor zagueiro da rodada do campeonato russo, e é um cara que chega para assumir uma lacuna no lado esquerdo da defesa, que para mim foi uma troca muito vantajosa, com todo respeito ao Gemerson, mas não se compara a qualidade técnica, a devolutiva técnica do Júnior Alonso em comparação ao Gemerson. Concordo demais, e pensando sobre a chegada do Bernard nesse elenco, para a gente formar nosso time ideal, eu acho muito tranquilo a gente trabalhar com a ideia de que a gente pode fazer uma rodagem no elenco, tendo o Zarate, o Scarpa e o Bernard, sendo que a gente não consegue usar todos os jogadores em todos os jogos, porque existe um cansaço, existe uma exaustão dos jogadores ali, e no momento que a gente vai conseguir usar, o que me incomoda é a ideia de não conseguir enxergar ainda como que pode jogar esses 3 jogadores ao mesmo tempo, sem que tenha que jogar o Scarpa para o canto esquerdo, para poder ficar não tão ofensivo assim, sabe? E assim, se a gente tem um Arana, a gente consegue usar o Scarpa mais ofensivo, mas sem o Arana, aí a gente fica completamente defasado, porque o Scarpa tem que voltar. E assim, e tem um outro detalhe, que eu até comentei hoje cedo nas redes sociais, que é a questão da iminente possibilidade, de fato, do Paulinho sair do Atlético no meio do ano agora. Verdade. O Atlético tem uma estimativa aí de 64 milhões em vendas de atletas. Todos os atletas que foram vendidos em 2024 até que somam aproximadamente 38 milhões. Então existe um espaço ainda que o Atlético precisa de vender. E o jogador, outro jogador que vale a tanto. E o jogador hoje que vai vir para compensar essa diferença, e que existe já, né, há algum tempo esse propósito de vender, é o Paulinho. E aí eu acho que nessa saída hipotética do Paulinho, as coisas seriam menos difíceis para encaixar o Bernard. Concordo. Porque, na minha opinião, o Bernard tem todas as condições de fazer. E aí, possivelmente, a gente jogaria com Paulinho, Bernard e Hulk no ataque. A gente jogaria com um Hulk mantinha de a estrutura, mantinha a estrutura do time, com a linha de 3, os 2 alas, os meias como estão jogando, e aí você teria lá na frente o Hulk pela direita e o Bernard pela esquerda do ataque. Gosto demais dessa possibilidade, só que é uma pena. É uma perda do Paulinho. Seria um alívio de quebra de cabeça que o Milito teria que fazer para poder conseguir encaixar todos esses jogadores que a gente vai ter de um elenco muito bom. Só que não é aquela coisa também, né? A gente tem que pensar que a gente precisa ter um banco de reservas recheado. Então, enquanto a gente está com o Paulinho aqui e todos esses outros jogadores, né? Contando que a gente vai ter Bernard e Paulinho no mesmo time ao mesmo tempo, vamos pensar na possibilidade também de, contar com o Bernard, ou com o Scarpa, ou com o Zarate ali no banco também, para ser uma boa opção, porque se a gente quiser colocar todo mundo em campo, aí vai ter que tirar até o Everson para poder colocar atacante. Exatamente. E é como a gente bate nessa tecla do calendário, né? É muito difícil, e vai afunilando as competições, a gente vê o quanto é difícil manter o foco para você chegar competitivo em todas. Concordo. Porque existe essa questão de lesão, existe essa questão de convocação, existe essa questão de o time ter um desequilíbrio, um jogador ou outro cair de ritmo e mudar completamente o panorama da sua proposta de jogo. Então são coisas que a gente precisa ir reinventando. E quanto mais jogadores, quanto mais qualidade esses jogadores tiverem, para que haja essa rodagem, obviamente para o Milito é muito bom.